O caminho para regularizar os documentos num novo país pode ser muito difícil, ainda mais quando você não fala a língua, não conhece os processos de solicitação e, principalmente, as opções existentes. Hoje, para esclarecer as principais questões relativas ao protocolo de refúgio e ao pedido de residência, vamos encontrar indígenas Warao e alguns servidores que podem nos ajudar. Mas antes, um aviso. Esse podcast é multilingüe. Você vai ouvi-lo em português, espanhol e alguns depoimentos em Warao. Vamos conversar? Otra nació en San Luis, Maranhão. Ese no me ayudó nada, amiga. Ahí no me ayudó ni prefectura, ni asistencia social, nada de eso. Me dio un enderezo para ir derecho hacia donde saca partida de nacimiento. Yo pegué un taxi. Cuando demostró, el motorista me llevó directo hacia donde está ya para sacar partida de nacimiento. Así pasó en San Luis, Maranhão. Será yo naruki maraicha, será yo naruki maraicha, será yo nabaita buruma toera, nabaita buruma toera, nabaita buruma toera, será yo nabaita buruma toera, será yo nabaita buruma toera, maraicha, nabaita buruma toera. Olá, eu sou João Chaves, defensor público federal e atual coordenador do Grupo de Trabalho Migrações, Apatridia e Refúgio da Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União é uma instituição que está em todo o Brasil e presta assistência jurídica gratuita a pessoas que não podem pagar advogado. Por essa razão, a Defensoria Pública da União também presta assistência jurídica a pessoas migrantes, especialmente pessoas migrantes da Venezuela. Em geral, as pessoas venezuelanas no Brasil obtêm sua regularização migratória de duas formas. A primeira delas é pela via da solicitação de refúgio e a outra a solicitação de autorização de residência com base em razões de política migratória, conforme previstos na Portaria Interministerial número 9. Essas duas formas são chamadas habitualmente apenas de refúgio e residência. O que quer dizer refúgio? Pode solicitar refúgio qualquer pessoa que alegue estar sofrendo perseguições em seu país de origem ou passando por situações de grave violação de direitos humanos. Mi nombre es Epifanio Moreno, yo soy uno venezolano. Cuando yo estaba a Venezuela para pasar en Brasil, yo pregunté qué necesita documento para pasar a Brasil, protocolo y CFF. Entonces ahí también tenía de palabras de Warao también. El que no sabe hablar de español, entonces yo, Epifanio, como yo hablo español, yo decía a la gente, familia mía, Brasil pasta quitane, bueno, llama protocolo, carata Hawaii, y CPF, y cartera de trabajo, está yo con Ishatiam, ten Ishana Kori, o pasa Tanayamo, o está Ishakitano Koha. Entonces, está todo mariboto divino, casaba ni se da, llamo oficina, está aquí. Y nosotros cuando llegamos la Canaima, digo que donde tiene una oficina para sacar documentos de protocolo y CFF, cartera de trabajo. Y Tataja, entonces ahí la gente Warao decía,
ine dibu kitani na minana, ine guarobito. Epifania yo decía, yo sabe hablar un poquito español, vamos a explicar. Cuando no te explicamos, y ahí digan, sí, ya tú ni sabes para pasar a Brasil, carta de trabalho, fotos e cédula de Venezuela, está aí certo, não sabe? O Brasil já reconheceu que pessoas vindas da Venezuela sofrem essas violações. Por conta disso, muitas pessoas venezuelanas fazem essa solicitação. Esse é um caminho para a regularização. Por outro lado, o Brasil também criou uma forma específica de regularização para pessoas venezuelanas, com base em razões de política migratória, o que é geralmente chamado de residência. Uma coisa muito importante para diferenciar é que as duas formas são possíveis. E refúgio no Brasil não quer dizer refúgio em espanhol, ou seja, não tem a ideia de alojamento público, casa de acolhida, albergue. Refúgio tem a ver com o que se chama em espanhol de asilo, enquanto proteção internacional. Por outro lado, a autorização de residência não é apenas para pessoas que já tenham uma casa ou um endereço fixo no Brasil. Qualquer pessoa que está no Brasil pode requerer a autorização de residência. Então, isso evita algumas confusões que têm sido muito comuns. Refúgio e residência, como eu disse, são duas formas de regularização migratória, de obtenção de documentos. Mas quais seriam as diferenças em termos de direitos e obrigações para cada uma das formas? O que se percebe é que, em termos de acesso a direitos como saúde, educação, trabalho, assistência social, abertura de conta bancária e outros, não há nenhuma diferença significativa. As duas formas permitem acesso a direitos. No entanto, a solicitação de refúgio tem uma peculiaridade que é relativa à saída do Brasil. Se a pessoa é solicitante de refúgio e sai do Brasil, por exemplo, um venezuelano que sai do Brasil em direção à Venezuela, ele tem que obrigatoriamente comunicar por e-mail esse fato ao CONARE, o Comitê Nacional para os Refugiados, e precisa voltar no prazo de 90 dias. Se isso não acontecer, a solicitação de refúgio pode ser extinta. Então, é importante salientar que, para pessoas que entram e saem do Brasil, é desaconselhável a solicitação de refúgio. Por outro lado, a autorização de residência garante uma proteção mais estável no Brasil. Isso quer dizer, a pessoa solicita a autorização de residência por 2 anos e depois desses 2 anos, se quiser continuar residindo no Brasil, pode fazer a conversão para tempo indeterminado e viver toda a vida no Brasil. Soy Freddy. Bueno, primeramente, para sacar protocolo, que tienen que tener un documento de Venezuela, ¿entiendes? Sobre la documentación, sacar protocolo, que tienen que llenar un formulario que nos entrega directamente Policía Federal, aquel documento que nos entrega para llenar todo. Cuando nosotros lo llenaba y nosotros lo llevaba directamente a la Policía Federal con nuestro documento y pegar la fila cuando tocaba el turno para pasar adentro y registrar, tirar fotos, y nosotros esperaba 30 días antiguamente. Então, essa avaliação depende muito do perfil da pessoa que solicita e dos seus interesses. Ambas as solicitações são feitas junto à Polícia Federal. No caso da solicitação de refúgio,
deve-se preencher um formulário disponível na internet no sistema Sisconare e, após esse preenchimento, buscar os serviços da Polícia Federal para a emissão do documento. Já as pessoas que optarem pela autorização de residência com base na Portaria 9, também chamada de residência, devem preencher um formulário no sistema Sismigra da Polícia Federal. Após isso, buscarem um agendamento numa das unidades da Polícia Federal e obterem o documento. Ambas vão exigir a apresentação de documentos, mas é importante lembrar que se a pessoa não tiver nenhum documento, por exemplo, se não tiver a cédula de identidade venezuelana, o único caminho será o da solicitação de refúgio, já que para a autorização de residência exige-se um único documento venezuelano, que é a cédula de identidade ou o passaporte. Então, se a pessoa tiver cédula de identidade, ela pode optar pela solicitação de refúgio ou da residência. Mas se ela não tiver cédula de identidade, só pode solicitar o refúgio. Eu dizia, não tenho a cédula, como eu vou passar Brasil? Não tenho documento. E vou sacar documento da parte de nascimento, aí tinha um documento para sacar impressamente, uma secretária para sacar da parte de nascimento. Aí sacava, aí dizia o Arau também, ine na minanaha, ine tá catucando na ine dibute, não, ou também o dibu tania porque o mato o dibu na minanaha, Brasil a hono na minanaha, o trari muito quanto o dibuya, no cocoto, o carato. Já se nós terminamos todo o documento, vamos sair Brasil. Se nós não terminamos todo o documento, nós não vamos passar Brasil, porque essa é a lei. Com relação à validade dos documentos, a solicitação de refúgio tem validade de 1 ano. Ou seja, todo ano a pessoa deve atualizar seus dados no Sisconare e buscar a Polícia Federal para emitir um novo documento provisório. Já no caso da autorização de residência, a validade é de 2 anos. Mas se a pessoa fizer a conversão para o tempo indeterminado, ela vai precisar renovar apenas a cada 9 anos. Então, nós podemos dizer que a validade do documento é de 1 ano para a solicitação de refúgio e de 2 anos para a autorização de residência temporária, que pode ser convertida para tempo indeterminado. E como ficaram todas essas questões de regularização migratória nesse momento da pandemia de Covid? É uma situação muito difícil, pois há 2 fatores que prejudicam bastante os direitos das pessoas migrantes. O primeiro deles é que desde março de 2020, o Brasil edita normas, que são chamadas de portarias, que restringem a entrada de pessoas migrantes em seu território, especialmente de pessoas vindas por meio terrestre da Venezuela, cruzando a fronteira por Pacaraima. Nesses casos, as pessoas não podem entrar de modo regular no Brasil. Se elas entraram de modo irregular, ou seja, sem passar pela Polícia Federal e utilizando trilhas ou as chamadas trochas na região de Pacaraima, não vão poder obter regularização migratória, nem pela via do refúgio, nem pela via da residência. Nesse caso, a regularização migratória só será possível se a pessoa buscar assistência jurídica para uma ação judicial. Isso pode ser feito com o apoio da Defensoria Pública da União. Isso já é um complicador. No entanto, é importante lembrar que essas pessoas que entraram sem passar pela Polícia Federal podem obter CPF pela internet, apresentando apenas sua cédula de identidade e comprovante de residência.
Então, mesmo pessoas que estão irregulares no Brasil podem obter CPF. Outra questão muito importante na pandemia foi a suspensão do atendimento da Polícia Federal. Por mais que a polícia tenha reiniciado seus atendimentos em pequena quantidade, isso gerou um acúmulo muito grande de solicitações e de pessoas a atender. Por conta disso, muitas pessoas não conseguem agendamento para renovação dos documentos. Então, uma coisa muito importante, para pessoas que já tinham documentos antes de março de 2020 e os documentos venceram durante a pandemia, não há por que se preocupar. A Polícia Federal já decidiu e publicou isso no Diário Oficial, que essas pessoas têm o seu prazo de residência prorrogado automaticamente e os seus documentos, tanto a solicitação de refúgio, o protocolo, quanto a sua carteira de registro nacional migratório, no caso da residência, estão com a validade prorrogada até 15 de setembro de 2021. Então, isso ajuda as pessoas e não há por que se desesperar se não houver a regularização. Para maiores informações sobre a atuação da DPU em favor de pessoas migrantes e de como buscar ajuda em todos os estados da Federação e no Distrito Federal, eu sugiro a consulta ao site www.dpu.def.br. Eu sou João Chaves, defensor público federal, e foi um prazer colaborar com essa iniciativa. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. Até logo. Ahí, bueno, sobre CPF, primero que tem, para sacar CPF que tem que ir para correo. Sacar correo, pagar R$7 y después llevar ese correo directamente para Policía Federal donde retira CPF. Que tengo que esperar a pegar la fila también. Cuando llega el turno, va para adentro para registrar, para entregar CPF. ¿Entiendes? Es eso. Embora o fluxo dos principais documentos para os indígenas Warau esteja mais ou menos definido, na prática, a cada nova cidade, os indígenas Warau enfrentam uma série de dificuldades para conseguir implementar os seus direitos e acessar a documentação básica. Por isso, no caso de não conseguir regularizar sua situação migratória ou obter o seu CPF, o melhor caminho tem sido acionar a rede de parceiros. A Defensoria Pública, a FUNAI, o CRAS ou outro órgão de assistência têm sido os melhores aliados nessa parceria. Na FUNAI em João Pessoa, Paraíba, o agente em indigenismo Hudson estabeleceu uma forma de solicitação direta com a Receita Federal. Ele nos conta como é feita a solicitação. Meu nome é Hudson e sou agente em indigenismo na FUNAI. O CPF é o cadastro de pessoa física e é um documento necessário para acesso aos benefícios sociais do governo federal, dentre outros. Para que a Receita Federal possa emiti-lo, é necessário que o cidadão tire uma foto nítida segurando o protocolo de refúgio e a envie como arquivo para o e-mail cedisc.crjoaopessoa@funai.gov.br. Os caminhos da obtenção do CPF podem ser muitos. Em Recife, a equipe de assistência social conseguiu uma parceria com a Defensoria Pública e Andréa Pedrosa nos conta como esse processo ocorre por lá. Andréa Pedrosa, assistente social da Prefeitura da cidade do Recife, na Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos. Aqui em Recife, a gente enfrentou como dificuldade, primeiro, a própria condição de acesso da população Warau
ao site da Receita, o entendimento no passo a passo da sua emissão. Para a superação dessa situação, que foi um impasse durante um considerado tempo, a gente conseguiu a mediação da Defensoria Pública da União nesse processo. Então, a gente encaminha os dados do usuário que demanda esse documento, junto com a outorga, que é a autorização do usuário para que a Defensoria Pública da União o represente frente à Receita Federal, e está sendo feito desta maneira sem a necessidade da selfie ser apresentada. Então, aqui, nesse momento, a gente teve a superação desse problema. É importante lembrar que o CPF é um documento único no Brasil e não precisa de atualizações. Além do CPF, há outros documentos que podem ser requeridos pelos indígenas venezuelanos no Brasil: a carteira de trabalho e o registro de nascimento para as crianças nascidas no Brasil. Nem sempre é fácil descobrir onde retirá-los. Porque a Rafaela já tem 2 anos e meio e Griomar tem 1 ano e 3 meses. Ele tem de certidão de nascimento, ok? Esse nasceu em Brasil, ele tem. Agora, para sacar esses documentos de brasileiro, já... E nós não sabemos, porque nós não sabemos, porque você sim sabe, ok? A que idade pode sacar documento do Brasil? Essa criança. Minha filha é Rafaela e outro Griomar. Porque ele tem nascimento aqui em Brasil, a cidadão de Brasil, ok? Aqui na Paraíba, a carteira de trabalho digital é emitida através do Programa Cidadão, por um processo relativamente simples. Roberto Leite nos explica como faz. O meu nome é Roberto Leite, eu trabalho no Programa Cidadão do Governo do Estado da Paraíba. O Programa Cidadão foi criado através de um decreto 14.483, no dia 3 de junho de 1992, com o objetivo de proporcionar às pessoas de baixo poder aquisitivo a sua documentação básica. Hoje, o Programa Cidadão tem uma sede fixa na capital do estado da Paraíba, João Pessoa, no bairro de Tambauzinho, no Espaço Cultural José Lins do Rego, que tem como horário de funcionamento das 8 horas da manhã às 13 horas. Mas hoje eu vim esclarecer para vocês sobre a carteira de trabalho. A carteira de trabalho hoje, ela só existe digital. Aquela carteira de trabalho de papel, como era tradicionalmente conhecida, não existe mais. Hoje, só existe a carteira de trabalho digital. Como você faz para adquirir a carteira de trabalho? Você pode fazer no seu próprio celular, baixar. Você vai na Play Store, baixa o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e vai preencher um formulário simples, mas só o usuário vai saber responder essas perguntas. Por último, vai pedir para você criar uma senha. Aí o que é que você faz? Você cria essa senha e anota num caderno. Porque geralmente quando a gente memoriza, esquece. E se esquecer, não tem como entrar na sua carteira de trabalho. Caso você não queira ou não tenha o celular para baixar, aí você pode se dirigir ao posto do Programa Cidadão. Como eu já falei, que fica no bairro de Tambauzinho, no Espaço Cultural, das 8 às 13 horas. O que é preciso você levar? O CPF e
um telefone com número para que possamos emitir a sua carteira de trabalho digital. Em outros estados, tendo o CPF e um telefone celular, a pessoa interessada pode se informar com as equipes de atendimento das secretarias municipais de assistência social em cada cidade ou com os funcionários da FUNAI sobre os locais em cada cidade onde são emitidas as carteiras de trabalho. E, por fim, Luciana nos conta sobre como obter o registro de nascimento para o caso das crianças nascidas no Brasil. Meu nome é Luciana Menendez, sou advogada e mestranda em antropologia. Para a obtenção do registro de nascimento, é necessário que os pais compareçam a um cartório de registro civil. Eles deverão levar seus documentos pessoais e a declaração de nascido vivo entregue pelo hospital onde ocorreu o parto. Se o parto foi domiciliar sem o acompanhamento de um profissional de saúde, é necessário comparecer ao cartório de registro civil para preencher uma declaração que será assinada pelos pais na presença de 2 testemunhas maiores e que tenham conhecimento do parto. Na Paraíba, a respeito dos documentos pessoais de imigrantes venezuelanos, houve uma consulta à Corregedoria Geral da Justiça, que ratificou o protocolo de refúgio como documento hábil para comprovação da identidade do imigrante que deseja registrar seu filho. De uma forma geral, independente de consulta prévia, a legislação brasileira entende que o protocolo de refúgio é documento válido em todo o território nacional e comprova a identidade do seu portador. Bulu matoira, na baita bulu matoira, na baita bulu matoira. Será naruki maraicha, será naruki maraicha, será yo, na baita bulu matoira. Hoje conversamos sobre o longo percurso para a regularização da situação migratória e obtenção da documentação básica pelos indígenas refugiados venezuelanos. Um caminho que envolve diferentes instituições e procedimentos nem sempre óbvios para quem está acostumado com outra realidade burocrática. Esperamos que as falas aqui colocadas contribuam para tornar esse caminho mais evidente e acessível, facilitando o processo de implementação dos direitos dessa população. No próximo episódio, voltaremos com a temática dos direitos indígenas no Brasil, um episódio que busca apresentar ao usuário o conjunto de mecanismos que garantem a política indigenista daqui. Vamos conversar? Esse programa contou com vozes de João Chaves, Hudson Fernandes, Andréa Pedrosa, Roberto Leite e Luciana Menendez. Dos indígenas Uarau, Abel Caldeirão Moreno, Epifânio Moreno, Rafael Ratia e Fred Cardona. E narração de Lux Ferreira Lima em português e Ângela Facundo, Luiz Mesa e Luciana Menendez em castelhano. De Bubu Kitani é um projeto que faz parte do Observa Antropologia, o podcast do Observatório Antropológico. Contamos com financiamento do Fundo Casa Socioambiental e apoios da UNILA, o FRN, o FPB, o FRPE e do LACED Museu Nacional. O Observa Antropologia também faz parte da Rádio Queri de podcasts. Para saber mais, acesse nosso site www.observaantropologia.com. Até mais!